Ele me encurralou contra a parede com os olhos ardendo de desejo e sussurrou: "Você é minha, e não tem mais volta." Eu devia ter fugido naquela noite. Mas quando ele me puxou pela cintura e seus lábios tomaram os meus com tanta fome, eu soube. Nunca mais conseguiria escapar. Ele era frio, arrogante, intocável. Até que me tocou. Me amou como se meu corpo fosse feito de fogo. Disse coisas que toda mulher sonha ouvir. E quando eu achei que tudo era só desejo, ele se ajoelhou e disse: "Me casa comigo. Quero ver você grávida, na nossa casa, usando meu sobrenome." E foi ali que minha vida virou uma paixão sem volta. Digita fogo nos comentários e deixe esse romance ainda mais quente. Se você está gostando das nossas histórias e quer ajudar a manter o canal vivo, faça uma doação de apenas R$1. É rápido, fácil e faz toda a diferença para continuarmos trazendo romances incríveis para você. A chave Pix está no primeiro comentário e na descrição. Muito obrigado pelo seu apoio e carinho. Se prepare, a história de hoje já irá começar. A primeira vez que vi Leonel Viana, ele estava com as mangas da camisa social dobradas até os cotovelos, um relógio caríssimo no pulso e a expressão de quem nunca precisou pedir nada 2 vezes. Frio, calculista, mandão. "Isso está errado. Refaz tudo", ele disse, sem ao menos me olhar nos olhos. Sua voz era firme, cortante, do tipo que silencia uma sala inteira. Mas eu segui exatamente as orientações que me passaram. Respondi, tentando não tremer. Ele ergueu os olhos lentamente. Meu coração falhou uma batida. Leonel era ainda mais imponente pessoalmente. Alto, ombros largos, maxilar tenso. O tipo de homem que ocupa todo o espaço sem esforço. E sabe disso. O tipo de homem que a gente deveria evitar, mas que o corpo insiste em desejar. "Você trabalha para mim ou quer discutir ordens?" Ele rebateu, frio como gelo. Engoli em seco. Ele não me conhecia. E pior, me tratava como se eu fosse descartável. Mais uma entre tantas funcionárias temporárias daquela empresa milionária. Mas eu não era. Fingi não me abalar. Respirei fundo, vesti minha postura mais firme e encarei aquele homem como ninguém ousava encará-lo. Não estou discutindo ordens. Só quero entender se o erro está no conteúdo ou na sua arrogância. O silêncio que se seguiu foi cortante. Por um instante, pensei que ele fosse me demitir ali mesmo. Mas em vez disso, Leonel se aproximou devagar, com passos pesados. Parou a poucos centímetros de mim, tão perto que pude sentir o cheiro do perfume amadeirado misturado ao calor do seu corpo. Ele abaixou a cabeça, os olhos escuros cravados nos meus. "Arrogância, é?" Sua voz saiu mais baixa, rouca, como uma ameaça velada. "Engraçado. Mulheres como você costumam sorrir, abaixar os olhos e agradecer pela oportunidade de estar aqui. Mas você..." Ele me olhou de cima a baixo, lento, intenso. "Você tem fogo nos olhos. E isso pode ser perigoso." Senti minhas bochechas queimarem, mas não desviei o olhar. "Perigoso para quem?" Leonel deu um sorriso de canto. Não era simpático, era cínico, desafiador e totalmente encantador. Talvez para mim, o que era aquilo? Um elogio? Um aviso? Não entendi. E não gostei da forma como meu coração reagiu. Rápido, forte, como se implorasse por mais daquela tensão. Ele se afastou subitamente, retomando o tom frio e profissional. "Você tem até amanhã cedo para refazer isso, se quiser continuar aqui." E saiu, me deixando sozinha, com a respiração descompassada e o estômago em chamas. Aquele homem era insuportável, frio, cruel, arrogante ao extremo. Mas alguma coisa dentro de mim, algo que eu ainda não entendia, queria provocá-lo de novo. Queria ver até onde ia aquela muralha de gelo. Queria descobrir o que existia por trás daquele olhar escuro. O problema? Ele também tinha notado isso. E agora? Começava o jogo perigoso. No dia seguinte, cheguei mais cedo. Vesti minha melhor postura, a mais firme,
a mais elegante. Leonel passou por mim no corredor sem dizer uma palavra. Mas seus olhos me buscaram por um segundo longo demais. Era como se ele quisesse saber. Ela obedeceu ou desafiou? Deixei o relatório na mesa dele antes mesmo da reunião. Corrigido, aprimorado, impecável. E no final, deixei um bilhete. Nem sempre a arrogância é a resposta mais eficiente. Às vezes, basta ouvir. Poucas palavras, mas o suficiente para cutucar o orgulho dele. Horas depois, fui chamada à sala dele. O ambiente estava em silêncio, absoluto, com as persianas semiabertas deixando a luz bater em seu rosto. Leonel leu meu relatório lentamente, os dedos tamborilando levemente sobre a mesa. O bilhete estava ali, dobrado ao lado do computador. Sabe o que é curioso? Ele disse sem levantar os olhos. Você entregou exatamente o que eu pedi, do seu jeito. Cruzei os braços. O meu jeito funciona. A diferença é que não grita, não humilha e não precisa se impor para ser eficaz. Ele riu. Pela primeira vez, um sorriso verdadeiro, ainda que discreto. Você gosta de confrontar. Ele me olhou de forma profunda, como se tentasse me ler por inteiro. Acha mesmo que vai ganhar alguma coisa com isso? Me aproximei da mesa, inclinando levemente o corpo. Não estou tentando ganhar nada. Só não aceito ser tratada como invisível. Houve uma pausa. Os olhos dele fixos nos meus. Algo queimava ali. Um tipo de reconhecimento relutante. Leonel se levantou devagar. Estava a menos de um passo de mim. A energia entre nós era densa, elétrica. Você não é invisível, ele disse, a voz rouca como uma confissão. Eu notei você desde o primeiro segundo. Só preferi ignorar. E por quê? Ele sorriu de novo. Porque você complica tudo. Não é dócil. Não abaixa a cabeça. Você me irrita. E isso te atrai? Disparei, sem pensar. O silêncio, respondeu antes dele. O silêncio. E o modo como os olhos dele desceram até minha boca. Por um segundo rápido e intenso. Um olhar que queimava. Está dispensada. Pode sair. Ele disse de repente, voltando à frieza habitual. Mas sua voz estava tensa, como se precisasse do distanciamento para recuperar o controle. Obedeci, mas ao sair da sala, sorri discretamente. Leonel Viana estava caindo. Ainda não sabia. Ainda não queria aceitar. Mas estava. E o que começou como uma guerra silenciosa entre nós estava se tornando um campo de desejo. Ele começou a me observar de longe. Nos corredores, nos elevadores, nas reuniões. Sempre com aquele olhar firme, faminto e contido. Certa vez, me aproximei dele de propósito no café. Nossos dedos se tocaram, sem querer ao alcançar a mesma xícara. O toque foi breve. Mas bastou. Ele prendeu a respiração. Eu também. Mas nenhum de nós disse nada. As palavras ainda não tinham espaço. Mas o corpo já estava falando por nós. Aquela noite, o prédio já estava quase vazio quando ele me chamou para sua sala. O coração disparou na hora. E não era só por medo ou nervosismo. Era uma mistura deliciosa de ansiedade e algo mais intenso, quase proibido. Ele fechou a porta atrás de mim com um clique que fez o silêncio parecer ainda mais denso. Leonel estava ali, parado perto da janela, o rosto virado para a cidade iluminada, mas era como se ele estivesse me vendo pela primeira vez de verdade. Por que insiste em desafiar tudo e todos? Ele perguntou, virando-se lentamente, os olhos brilhando de uma maneira que me derretia por dentro. Eu queria recuar, fugir daquelas palavras e da intensidade que carregavam. Mas algo me segurou ali, firme, mesmo com o corpo pedindo por distância. Porque não suporto viver no silêncio da submissão. Respondi, quase em um sussurro. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre nós a centímetros. A respiração dele era quente, seu cheiro era intenso e hipnotizante. Era impossível ignorar, então
A mão dele alcançou meu rosto com uma delicadeza inesperada. O toque foi suave, mas carregado de uma promessa. Ele queria mais. Você sabe que isso é perigoso, disse ele a voz rouca, quase um sussurro. Eu sei. Sussurrei de volta, meus olhos fixos nos dele. Foi como se o mundo tivesse parado. Os segundos se alongaram, preenchidos só pelo som das nossas respirações aceleradas. Então, Leonel se aproximou devagar, e seus lábios encontraram os meus. Não havia pressa, nem hesitação. Só uma fome contida que finalmente podia se libertar. Beijo começou suave, explorador, quase tímido, mas foi crescendo em intensidade. Seus braços envolveram minha cintura, puxando-me para perto, enquanto minhas mãos se embrenhavam no cabelo dele, sentindo a aspereza dos fios sob meus dedos. Era um momento roubado do tempo, onde nada mais importava além daquele contato, daquela chama que queimava forte entre nós. Quando ele se afastou para respirar, seus olhos eram faíscas que diziam tudo. Desejo, conflito, medo e uma atração quase dolorosa. Eu sabia que aquele beijo mudaria tudo. Ele sussurrou, quase como uma confissão. Você é minha. Não adianta tentar fugir. Eu queria responder. Queria dizer que também o queria, que me entregaria se ele me pedisse. Mas só consegui balançar a cabeça, vencida pelo calor que me consumia. Aquela noite, eu não dormi. Cada lembrança do toque, dele, do sabor daquele beijo, queimava minha pele e acendia desejos que eu até então negava. No dia seguinte, no trabalho, evitamos qualquer conversa, como se aquele beijo fosse uma linha invisível que não podia ser cruzada novamente. Mas os olhares não mentiam. Estávamos presos um ao outro por uma tensão que nenhum de nós ousava admitir em voz alta. E naquele instante, entendi que o jogo entre Leonel e eu não era apenas de poder. Era um jogo de fogo, um fogo que ameaçava nos consumir. Desde aquela noite, Leonel não conseguia tirar meus olhos da cabeça. Cada vez que eu cruzava o corredor do escritório, sentia o peso do seu olhar intenso, carregado de uma possessividade que arrepiava minha pele. Mas, diferente do que ele esperava, eu não era uma mulher qualquer que se deixaria dominar pelo seu jogo de poder. Dentro de mim, algo crescia. Uma força silenciosa, uma certeza de que não abriria a mão da minha dignidade por mais que ele quisesse me ter. Numa tarde, após uma reunião tensa, Leonel me chamou novamente para sua sala. A porta se fechou com aquele som que parecia anunciar uma tempestade. Ele estava ali, parado, o corpo rígido, os olhos fixos em mim como se tentasse decifrar um enigma. Você sabe que eu não faço promessas, disse ele, a voz áspera, mas não vou deixar que ninguém te toque ou se aproxime de você. O tom era feroz, quase como um aviso. Por um instante, eu senti medo. Não do homem à minha frente, mas do que aquele sentimento desconhecido começava a despertar em mim. Eu não quero que você me proteja, Leonel. Respondi firme. Eu quero que você me respeite. Ele pareceu surpreso com minha resposta, como se não esperasse que eu tivesse coragem para falar assim. Então, deu um passo para perto. Tão perto que podia sentir o calor do corpo dele contra o meu. Você é fogo, murmurou, a voz quase um rugido. E eu quero te dominar, mas também quero aprender a ser dominado por você. Aquelas palavras quebraram qualquer barreira que eu mantinha erguida. Sabia que ele não estava apenas brincando de poder. Havia algo profundo, selvagem e verdadeiro, naquele desejo. Com o passar dos dias, Leonel mostrou um lado que poucos conheciam. Um homem intenso, que lutava contra seus próprios demônios para me conquistar, mas que respeitava minha força e não tentava apagar a chama que eu trazia dentro. Eu, por minha vez, sentia o despertar de uma mulher que não precisava se esconder ou se diminuir para ser amada. Era um jogo perigoso, onde o amor selvagem e a paixão se misturavam com limites claros e uma promessa de transformação. Se você acha que vai me domar, disse num tom provocador numa dessas noites, saiba que eu também vou te desafiar. Leonel sorriu um sorriso raro, cheio de admiração. Que bom, respondeu. Porque é essa mulher que eu quero, forte, decidida,
que não tem medo de mim nem de si mesma. Era o começo de algo poderoso, uma dança entre fogo e força, onde cada passo nos levava mais fundo um no outro. E mesmo com o medo de me entregar completamente, eu sabia que não queria mais fugir. Eu queria sentir aquele amor selvagem, aquele desejo intenso e ao mesmo tempo respeitoso, que só um homem tão complexo e apaixonado quanto Leonel podia me oferecer. Depois da tempestade de emoções que se tornou nossa relação, algo mudou em Leonel. E isso não passou despercebido por mim. Os olhos frios que antes só refletiam poder e controle, agora carregavam uma ternura inesperada. Numa noite silenciosa, quando o escritório já estava vazio, ele me chamou para sentar ao seu lado, sem pressa, sem pressões. Era como se um muro invisível tivesse caído, deixando espaço para o que eu sempre desejei. Um homem que fosse forte e, ao mesmo tempo, vulnerável o suficiente para se abrir. Eu não sou bom em dizer o que sinto, admitiu, a voz baixa, quase quebrando. Mas quero que saiba que você mudou tudo dentro de mim. Senti o peito apertar, como se cada palavra fosse um toque suave, capaz de acalmar todas as minhas inseguranças. Você é minha prioridade, continuou. Não apenas uma mulher que eu desejo, mas aquela que quero ao meu lado para sempre. As palavras dele, tão sinceras e intensas, fizeram meu coração acelerar. Nunca imaginei que aquele homem frio e orgulhoso pudesse se revelar tão doce e romântico. Eu quero te amar o tempo todo, disse ele, aproximando-se lentamente. Você é o meu mundo. Nunca mais vou soltar sua mão. Suas mãos, antes tão firmes e autoritárias, agora seguravam as minhas com delicadeza, e naquela mistura de força e carinho, eu encontrei o que sempre procurei. Um amor que me respeita, que me protege, mas que também me liberta. Aquele momento ficou gravado em mim como um marco, a prova de que até os corações mais fechados podem se abrir para o amor verdadeiro. Leonel não era mais apenas o homem arrogante que eu conhecera no começo. Ele havia se tornado o homem que eu queria, um parceiro que lutava comigo e não contra mim, e eu sabia que a partir dali estávamos prontos para construir algo que resistiria a qualquer tempestade. Depois da tempestade de emoções que se tornou nossa relação, algo mudou em Leonel. E isso não passou despercebido por mim. Os olhos frios que antes só refletiam poder e controle, agora carregavam uma ternura inesperada. Numa noite silenciosa, quando o escritório já estava vazio, ele me chamou para sentar ao seu lado, sem pressa, sem pressões. Era como se um muro invisível tivesse caído, deixando espaço para o que eu sempre desejei. Um homem que fosse forte e, ao mesmo tempo, vulnerável o suficiente para se abrir. Eu não sou bom em dizer o que sinto, admitiu, a voz baixa, quase quebrando, mas quero que saiba que você mudou tudo dentro de mim. Senti o peito apertar, como se cada palavra fosse um toque suave, capaz de acalmar todas as minhas inseguranças. Você é minha prioridade, continuou. Não, apenas uma mulher que eu desejo, mas aquela que quero ao meu lado para sempre. As palavras dele, tão sinceras e intensas, fizeram meu coração acelerar. Nunca imaginei que aquele homem frio e orgulhoso pudesse se revelar tão doce e romântico. Eu quero te amar o tempo todo, disse ele, aproximando-se lentamente. Você é o meu mundo. Nunca mais vou soltar sua mão. Suas mãos, antes tão firmes e autoritárias, agora seguravam as minhas com delicadeza. E naquela mistura de força e carinho, eu encontrei o que sempre procurei. Um amor que me respeita, que me protege, mas que também me liberta. Aquele momento ficou gravado em mim como um marco, a prova de que até os corações mais fechados podem se abrir para o amor verdadeiro. Leonel não era mais apenas o homem arrogante que eu conhecera no começo. Ele havia se tornado o homem que eu queria, um parceiro que lutava comigo e não contra mim. E eu sabia que, a partir dali, estávamos prontos para construir algo que resistiria a qualquer tempestade. O mundo parecia diminuir até caber só nós dois naquela noite. O ar estava carregado de uma tensão que queimava em cada suspiro, em cada olhar que se cruzava.
Leonel me segurava como se eu fosse o único porto seguro que ele conhecia, e eu me entregava, sabendo que estávamos criando algo raro e precioso, um fogo que nem mesmo o tempo poderia apagar. Seus beijos eram ao mesmo tempo ferozes e delicados, uma mistura de fome e reverência que me fazia perder o chão. Cada toque dele despertava em mim uma chama antiga, uma vontade de me entregar por completo, sem reservas. Não era só desejo, era uma conexão profunda que transcendia o físico. Era amor em sua forma mais pura e selvagem, enquanto ele me envolvia. Senti sua alma falar em silêncio, dizendo que eu era a única mulher que importava, a dona do seu coração e do seu corpo. Mais do que nunca, ele deixou claro que não havia espaço para outras entre nós. Ele desprezava qualquer mulher que antes tentara se insinuar, porque para Leonel, eu era e sempre seria sua única. Você é o meu tudo, ele sussurrou, o calor da voz tão intenso quanto seus olhos que me devoravam. Nunca mais vou deixar que ninguém te toque, te olhe, te ame como eu amo. Aquele momento, carregado de promessas e desejo, me fez perceber que havia encontrado o amor que muitas só sonham em ter. Leonel, o homem forte, bruto e orgulhoso. Agora, era também o homem sedutor, apaixonado e dedicado. Como numa cena saída diretamente de um romance histórico, cada gesto dele era uma mistura perfeita de força e sensibilidade. Um convite irresistível para viver um amor que transcende o tempo. E ali, naquela entrega total, eu entendi que não havia mais volta para nós. Estávamos entrelaçados, não só pelos corpos, mas pelas almas. Uma união que nenhum desafio poderia quebrar. A luz suave do entardecer banhava a varanda da casa onde Leonel me levou. Era um lugar que ele escolheu a dedo, cercado de flores, com uma vista que parecia abraçar o horizonte, prometendo um futuro cheio de possibilidades. Ele segurou minhas mãos entre as dele. Aquele toque firme que eu já conhecia, mas que agora tinha um significado mais profundo. Seus olhos não conseguiam esconder o amor que transbordava, um sentimento que não cabia mais no peito e precisava ser declarado. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Ele começou, a voz carregada de emoção. Você não é só minha mulher, é minha melhor amiga, minha inspiração, meu tudo. Respirei fundo, sentindo o coração acelerar, porque naquele momento tudo fazia sentido. O homem que um dia fora rude e distante, agora se mostrava vulnerável, verdadeiro. Um homem apaixonado que se entregava de corpo e alma. Quero te dar um lar onde você possa sempre se sentir segura e amada, continuou Leonel. Quero ser seu porto nos dias de tempestade e sua alegria nas manhãs claras. Então, com um gesto delicado, ele se ajoelhou, tirando do bolso uma pequena caixinha que guardava uma aliança brilhante. Quer casar comigo? Perguntou, a voz baixa e cheia de esperança. As lágrimas surgiram sem que eu pudesse controlar, porque aquilo era mais do que um pedido. Era a promessa de um futuro onde o amor seria a base de tudo. Quero construir uma família contigo, ele sussurrou. E sonhar com nossos filhos correndo por esses campos, com o riso deles enchendo essa casa. Meu corpo inteiro se aqueceu ao ouvir aquelas palavras. Era o sonho que eu nem sabia que tinha. Um amor intenso, um homem que me valorizava e cuidava, e a promessa de dias repletos de felicidade e cumplicidade. Aceitei o pedido com um sorriso que dizia tudo, e Leonel me puxou para um beijo doce, cheio de promessa e ternura. Ali, sob o céu que já começava a se tingir de estrelas, entendi que aquele era apenas o começo da nossa história. Uma história onde o orgulho deu lugar à entrega, onde a força se transformou em paixão, e onde o amor verdadeiro venceu todas as barreiras. Eu era dele, e ele era meu, para sempre. E você? Acredita que um amor verdadeiro pode transformar até o coração mais frio? Você viveria um amor como esse? Responda nos comentários, sim ou não. Vejo você na próxima história. Tchau, tchau. E obrigada por sua doação. Para nós faz toda a diferença.
A chave Pix está no primeiro comentário. Tchau!